Neemias, e hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que fala sobre a construção do templo, a oposição que ela enfrentou. Eu tenho aprendido nesses anos de caminhada com Deus, que sempre que nós nos propomos a fazer algo para o Senhor, nós enfrentamos oposições, e às vezes essa oposição ela é severa, para que a gente não venha cumprir aquilo que Deus planejou para as nossas vidas ou propositou. E é muito importante que nós, como cristãos, aprendamos a perseverar quando nós encontramos as oposições que tentam impedir a obra de Deus de prosseguir. O nosso textuário está no livro de Neemias, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, que diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo de número 6. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então, nessa verdade prática, que é a aplicação do texto que nós lemos, aqui tem um princípio e uma promessa. Diz que se nós confiarmos verdadeiramente em Deus, nós vamos colher a promessa que é vencer toda a resistência maligna. E quantas das vezes nessa nossa caminhada, nós sentimos uma resistência do mal, para que aquilo que nós estamos fazendo para Deus não seja realizado. E que nesta noite nós venhamos aprender com a palavra de Deus, que nós não devemos parar diante das dificuldades, diante das resistências muitas vezes que o maligno traz para tentar barrar a obra de Deus. Mas nós devemos, com perseverança, com persistência e com fé, vencer tudo aquilo que vem para nos impedir do propósito de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Esdras, no capítulo 4, versículos 7, 9, 11 ao 13, depois 15, 16 e do 21 ao 24, que nos diz assim: e nos dias de Ataxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia, a Ataxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, dinaitas e afarsoquitas, tarpelitas, afarcitas, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas e elamitas. Isso aqui são povos que estavam ao redor da terra de Jerusalém. Este, pois, é o teor da carta ao rei Ataxerxes, que lhe mandaram: teus servos, os homens daquém do rio, em tal tempo, saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens, porém, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis?
Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Vamos orar? Pai, nós terminamos de ler a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra tem sido para nós sempre um guia prático de como nós devemos fazer a Tua obra. E nesse texto, Senhor, nós encontramos o Teu povo tentando cumprir a Tua vontade, Senhor, e uma grande oposição se levantando para que a Tua obra não fosse realizada, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, para que nós possamos aprender, meu Deus querido, com a Tua palavra, como te servir melhor e como melhor fazer a Tua obra. Não deixa, Senhor, que as investidas do inimigo travem a Tua obra, Senhor, em qualquer lugar que seja, mas que o Seu povo, Pai, tenha a fé necessária para romper com as adversidades e com as oposições, ó Pai, malignas e humanas, e assim cumprir o Teu querer e a Tua vontade. É o que nós te pedimos, ó Deus, no precioso nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós lemos, ele está dentro de um contexto maior, que a gente vem falando nas últimas 3 semanas, quando o povo de Israel começou a voltar do cativeiro, as 2 tribos de Judá e Benjamim, e aquilo que eles estavam fazendo era um desejo de Deus, era um propósito do Senhor. Na verdade, era o cumprimento de uma promessa, porque por causa da idolatria, a tribo de Judá e Benjamim foi levada ao cativeiro, e lá eles ficaram por 70 anos, como havia profetizado Jeremias, um pouco antes deles irem para o cativeiro. Passados 70 anos, Deus tocou no coração de Daniel, e Daniel entendeu pela profecia bíblica que o tempo do cativeiro tinha se encerrado. Então ele começou a orar a Deus, e Deus tocou no coração de Ciro, que venceu os babilônicos, e deu a liberdade para Neemias, Esdras, Zorobabel, Josué e todos os demais judeus que quisessem retornar à terra de Jerusalém, à terra de Judá, à terra de Benjamim, à terra de Israel, que ali eles fizessem uma obra de reconstrução da cidade, do templo, dos muros e, enfim, da civilização da cidade judaica, que tinha sido durante muitos anos a capital abençoada da nação de Israel. Mas como nós vemos aqui no texto que nós acabamos de ler, tudo aquilo que a gente tenta fazer para Deus, sempre tem desafios, sempre tem obstáculos, sempre tem barreiras. E se nós não atentarmos muito bem àquilo que o Senhor nos falou, nós podemos desanimar e nós podemos desistir. No texto que nós lemos aqui, o povo já tinha terminado de reconstruir os muros, e agora era propósito deles começar a reconstrução do templo. Eles reconstruíram os muros, porque os muros falam de proteção. A cidade naquela época que era murada, era uma cidade difícil de ser vencida. E diz a palavra de Deus que em 52 dias, debaixo da liderança de Neemias, eles reconstruíram as muralhas de Jerusalém, os muros que cercavam a cidade. E agora o propósito era reconstruir o templo. Mas quando aqueles vizinhos, aqueles povos que eram contra os judeus, o povo hebreu, o povo de Deus, eles viram que eles estavam tendo êxito naquilo que eles estavam fazendo, eles começaram um processo de calúnia. Eles mandaram uma carta para o rei da Pérsia, dizendo que se o povo reconstruísse a cidade, se o povo reconstruísse o templo, o povo pararia de pagar impostos para o rei dos medos e dos persas, e assim esse povo se rebelaria, como um dia já foram rebeldes no passado, e por isso foram destruídos pelos babilônicos. E o que me chama a atenção, irmãos, é que mesmo sendo uma carta caluniosa, essa carta chegou ao rei, e os homens que estavam do lado de cá, como eu disse, esse quarteto, Esdras, Neemias, Josué e Zorobabel, eles não questionaram, eles não se levantaram para ir à presença do rei e tentar mudar aquela situação.
E eles aceitaram isso por um período de 15 anos. Nós vamos estudar aqui no texto e nós vamos ver que durante 15 anos a reedificação do templo ficou parada. Então, logo de cara, nós percebemos que muitas das vezes Deus tem uma promessa na nossa vida, Ele quer cumprir esta promessa, mas depende de algo que nós devemos fazer. E muitas das vezes as coisas não acontecem, não é porque Deus não quer fazer, é porque nós muitas vezes não cumprimos o nosso papel. E aqui, com esse aspecto calunioso desses homens, dessas nações vizinhas, eles aceitaram aquele veredito. Então, que nós possamos conhecer a palavra de Deus, saber o que Deus fala para nós e por nós, e para a nossa vida, e nos apropriarmos disso. E sempre aquilo que estiver ao nosso alcance, que nós possamos arregaçar as nossas mangas e ir à luta, porque Deus é aquele que quer nos abençoar. Me chama a atenção que quando eles estavam reconstruindo os muros, a Bíblia Sagrada nos diz que em uma mão eles tinham uma espada para lutar, para guerrear, para defender as suas famílias, e na outra mão eles traziam uma ferramenta. Ou seja, eles sabiam que eles estavam numa grande construção, mas eles sabiam que eles tinham inimigos, e por ter inimigos eles também estavam em guerra. Então nós, como igreja, por um lado nós estamos edificando a obra de Deus, ganhando almas, falando do amor de Deus, edificando vidas, mas por outro lado, a Bíblia fala que nós estamos numa batalha espiritual. É por isso que lá em Efésios 6:10, Paulo exorta a igreja de Éfeso a tomar toda a armadura de Deus. Por quê? A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. Ou seja, o inimigo vai tentar se opor sempre à obra de Deus, para que a obra de Deus venha parar. E aí nós precisamos ter visão e discernimento, para entender que é o inimigo que está querendo travar a trajetória da igreja, e mantermos a nossa caminhada. Vamos lá para a nossa introdução. O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Glória a Deus. Então, irmãos, é aquilo que eu falei. Eles já estavam começando a cumprir aquilo que Deus havia determinado. Mas aí, quando eles vão dar o próximo passo, o que acontece? O inimigo coloca no coração dos vizinhos de Jerusalém essa calúnia, esse sentimento maligno, e aquilo começa a tentar travar a obra do Senhor. E o fez por 1 década e meia. O povo de Israel já estava na sua pátria, já estava na sua cidade, já estava no local da promessa, mas não conseguia desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha para eles. Por quê? Porque quando o inimigo se levantou, eles aceitaram aquela calúnia, e durante 15 anos a obra parou. Vamos aqui para o primeiro ponto. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. 2. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. O Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja, e ele o faz conforme a palavra de Deus. B. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Veja também Êxodo 3:5, Salmos 89:7 e Eclesiastes 5:1.
C. O Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Glória a Deus. Obrigado, Denise. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? Quando Deus trouxe o seu povo de volta para a sua terra, lá do cativeiro na Babilônia, eles se preocuparam em reconstruir os muros, mas também se preocuparam em reconstruir o templo. Para quem não lembra, o primeiro templo ele foi construído por Salomão. Davi intentou isso no seu coração, mas Deus disse que não seria o homem, ele não seria o homem que construiria o primeiro templo, mas isso ficaria a critério do seu filho. E Davi preparou todos os aparatos necessários para que Salomão construísse aquele grande templo. Quando o povo foi para o cativeiro, o templo foi totalmente destruído. E durante 70 anos, o povo já não tinha mais um lugar aonde prestar culto a Deus. Mas quando eles retornam do cativeiro, após ter passado 70 anos de muito sofrimento ali na Babilônia, eles entendem que uma das principais coisas na vida daquele que serve a Deus é o altar. Hoje nós não temos mais um altar feito pelas mãos dos homens. Nós até chamamos o púlpito da igreja, essa plataforma, de altar, mas na verdade o verdadeiro altar é a minha e a sua vida, é o meu e o seu coração. Que aonde nós estivermos, Deus pode ser entronizado e sacrifícios de louvor e adoração pode ser feito a Ele. Mas aqui eles tinham um local. E digo isso não desprezando esse ambiente, porque esse ambiente é importante para nós nos reunirmos coletivamente e adorarmos a Deus. Mas o verdadeiro altar é as nossas vidas, porque é através de nós que o Espírito Santo se manifesta. Então nós vemos aqui que quando é lançado os alicerces, houve uma grande solenidade, uma grande festa, e o povo adorou e se alegrou. Por quê? Estava havendo um despertamento espiritual na nação de Israel. E diz a palavra de Deus que todas as vezes, nós aprendemos isso na lição passada, quando houve despertamento espiritual, o povo se preocupou em cultuar a Deus. E diz a palavra do Senhor aqui, que todos que assistiram ao lançamento dos alicerces, expressaram os seus sentimentos com grande júbilo, que as suas vozes se ouviam de muito longe. Quando nós estamos tristes, geralmente a gente fica meio rabugento, meio calado, não quer conversar com as pessoas, mas geralmente quando nós estamos felizes e alegres, essa alegria é percebida por todos, porque a gente tem prazer em falar, tem prazer em se expressar, e assim é o povo de Deus. Quando o povo de Deus está alegre, louva e adora o nome do Senhor, isso é perceptível ao nosso redor. Então diz a palavra do Senhor que eles lançaram a pedra fundamental, eles começaram a reconstrução do templo. Na lição passada nós vimos que o choro, ele era duplo. Uns choravam de alegria, porque o templo ia ser reconstruído. Outros choravam de tristeza, porque lembravam da grandeza do templo que existia, e viam que a obra agora era bem menor. E quando nós olhamos para a palavra aqui, para o texto que nós lemos, nós vemos que o Espírito Santo é aquele que quer trazer despertamento espiritual também para a vida da igreja nos dias de hoje. Quando houve despertamento espiritual no meio do povo de Deus, a palavra passou a ter sempre o quê? Prioridade. Aqui diz que o Espírito Santo, ele quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja conforme a sua palavra. Então, uma das coisas mais importantes no avivamento é que a palavra de Deus ela passa a ser uma primazia novamente para o povo de Deus. Segundo lugar, o Espírito Santo também quer gerar um sentimento de reverência pela igreja. Vamos falar a verdade, nós vivemos num tempo de grande irreverência. Hoje a irreverência ela chega a ser até celebrada por alguns, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a casa de Deus, as coisas de Deus devem ser levadas com reverência, com temor e com tremor. Às vezes a gente vê pessoas que servem a Deus, mas servem a Deus com o coração com dubiedade, com duplicidade, e o nosso inimigo, ele pode até aceitar a gente dividido. Deus não. Deus, ele quer a gente por completo. E essa amplitude com que nós nos entregamos ao Senhor, fala da nossa reverência diante dele. Ou seja, nós reconhecemos quem ele é. Nós sabemos que como os serafins, lá em Isaías capítulo 6, versículo 6, diz, ele é santo,
santo e santo. E quando nós estamos na presença dele, nós devemos lembrar que ele deve ser o quê? 100% reverenciado. E em terceiro lugar aqui, o comentarista coloca que o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus. Queridos, se nós como igreja, nós não cumprirmos o nosso papel evangelístico aqui no mundo, quem cumprirá? É nossa obrigação. É nossa obrigação entendermos que nós devemos anunciar as virtudes, como disse Pedro, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso papel como igreja. É nós entendermos que o presente que nós recebemos não deve ser egoisticamente guardado só para nós, mas que deve ser compartilhado com o máximo de pessoas possível. Segundo tópico, os samaritanos opõem-se à construção do templo. É daqui que começa a surgir a rivalidade entre samaritanos e judeus, que nós veremos depois lá no Novo Testamento. 1. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Assíria tinha deslocado para as cidades da Samaria, depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo aos seus deuses, mas também temiam o Senhor. 2. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Obrigado, Daísa. Então, o que nós percebemos aqui, irmãos? Quando as 10 tribos foram para o cativeiro, elas se misturaram com os povos da Síria. E dessa mistura de judeus e assírios, nasceu esse povo que é considerado samaritano. E como eles eram filhos de judeus, mas também filhos de pessoas idólatras, os pais, que eram judeus, ensinaram sobre o verdadeiro Deus, o Senhor Jeová. E os pais, que eram pagãos, idólatras, ensinaram sobre os seus deuses e os seus ídolos. Então os filhos cresceram divididos na sua religiosidade, na sua forma de se relacionar com Deus. Quando Nabucodonosor, ele tomou conta da terra, porque ele se tornou imperador mundial, era comum os imperadores fazerem isso. Eles pegavam os povos de um local e levavam para o outro, e pegavam os escravos do outro e colocavam nessa terra. E isso aconteceu ali nas cercanias de Israel. A terra que era até então só de judeus, passou a ser terra de samaritanos. Eles passaram a conviver com alguns dos judeus remanescentes que ficaram na terra de Jerusalém, porque 3 levas de cativos foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia, mas um grupo de judeus ainda ficaram. E essa mistura, esses judeus que ficaram se misturaram com os samaritanos. E aí teve mais um declínio espiritual. Então esse povo que estava agora na terra, para onde Israel veio depois do cativeiro, eles tinham o coração dividido. Ora eles falavam do Deus, o Senhor Jeová, e ora eles falavam dos deuses pagãos deste mundo. E se você prestar atenção, não está muito diferente do mundo que nós estamos vivendo. Hoje está havendo uma certa miscelânea de doutrinas, e muitas das vezes até de religiões, aonde uma pessoa, ela chega a ser de 2 ou 3 religiões ao mesmo tempo. Ou seja, ela não sabe a que Senhor ela serve. Os outros deuses, as outras religiões, podem até achar isso como algo normal, esse sincretismo religioso. Nós que somos cristãos e que conhecemos a palavra, nós entendemos que Deus, desde o Antigo Testamento, Ele sempre quis exclusividade. Tanto que Ele sempre comparou a infidelidade de Israel perante os outros deuses com o adultério, com a prostituição. Nós sabemos que uma pessoa, quando é casada com outra, ela tem uma aliança com ela.
até que a morte o separe, como diz a Bíblia. Qualquer tipo de relacionamento que surgir de um desses dois cônjuges com alguém de fora, é considerado como adultério, é considerado como traição. Então toda vez que o povo de Deus deixava de servir a Jeová, para servir ainda que por um momento aos outros deuses, Deus considerava aquilo como prostituição no sentido espiritual. Então era esse tipo de povo que estava na terra. Quando Israel volta do cativeiro e começa a restabelecer o culto a Deus, a Bíblia fala que Neemias restabelece os turnos dos levitas sacerdotes, e esses começam novamente a ensinar a lei na terra. E com certeza, os erros que estavam sendo cometidos pelos povos dali, começaram a ser denunciados pela palavra. E a partir do momento que eles fizeram isso, eles começaram a sofrer o quê? Rejeição. Então eles começaram a sofrer perseguição, ao ponto desses samaritanos criarem cartas mentirosas de acusação, para tentar parar a obra de Deus. E aí está uma lição bonita para a nossa vida, que nós devemos prestar atenção. Todas as vezes que você se propor a servir a Deus com fidelidade, o inimigo vai querer usar alguém para plantar o joio no seu coração, para tentar tirar você do caminho. É por isso que Jesus, já lá no Novo Testamento, ele disse assim: porfiai por entrar pela porta estreita. O que é porfiar? Porfiar é lutar, é guerrear, é se esforçar. Por quê? Ele diz que o caminho que conduz à salvação, ele é estreito, e a porta também é estreita. Mas ele diz que o caminho que leva à condenação, ele é largo, e a porta também é larga, e muitos vão por ele. Então há uma tentação aí, e nós devemos tomar cuidado para não entrar no caminho da multidão, mas continuar servindo a Deus com fidelidade. Porque da mesma maneira que no Antigo Testamento Deus exigia exclusividade, hoje também Ele exige. Ele quer ser o nosso Senhor e não apenas o nosso Salvador. Então os samaritanos tentam frustrar a construção do templo através de projetos caluniosos. E aí nós temos que tomar cuidado, porque quando muitas das vezes vem a perseguição, vem a luta, se a gente não tomar cuidado, a gente entrega os pontos. E aí a gente perde o melhor de Deus, porque quando nós estamos obedecendo a Deus para fazer a sua vontade, sempre teremos oposição. Terceiro, como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada pelo Deus do céu, através do rei Ciro, a maior autoridade da época, que assinara o decreto da construção do templo. 2. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava nesse negócio. Vejamos alguns exemplos da história dos judeus, quando foram ajudados pelo Senhor. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Assíria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o rei de Israel, levá-los em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois um anjo feriu o arraial dos assírios, destruindo 185.000 soldados. Nos dias do rei Jeosafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedir socorro ao Senhor. Deus guerreou por eles e sem terem que lutar, os inimigos foram desbaratados. Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a essa maldade dos inimigos dos judeus. 3. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu até então, tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com as suas vestes manchadas. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar da ajuda de Deus, do Todo-Poderoso, uma vez que o mistério da fé é guardado em uma pura consciência.
Glória a Deus. Então, queridos, o que nós percebemos aqui? Muitas das vezes, o motivo de nós não conseguirmos reagir às afrontas do inimigo é porque muitas das vezes espiritualmente nós estamos fragilizados. E aqui é colocado para nós o quê? Que ao longo da história do povo de Deus, todas as vezes que eles clamaram ao Senhor, Deus veio a eles com socorro. Deus veio a eles com ajuda. Deus veio a eles com uma estratégia para eles vencerem o inimigo. E aqui não seria diferente. Então, fica para nós uma grande lição. Todas as vezes que nós nos depararmos com uma barreira, seja ela espiritual, ou seja ela até física, diante de nós, que parece intransponível, nós devemos primeiro buscar ao Senhor e perguntar para Ele o que nós devemos fazer acerca daquilo. Nós estudamos sobre isso esses dias ainda, quando a palavra de Deus diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Algumas situações na vida nos deixam tremendamente ansiosos. E a Bíblia diz que nós devemos fazer conhecida diante dele tudo, através da oração e súplicas com ações de graça. Então, o mesmo Deus que usou de forma soberana a Ciro para liberar a nação de Israel para voltar do cativeiro e reconstruir os muros da cidade, é aquele Deus que iria ajudá-los se eles buscassem no Senhor o direcionamento para vencer aquele projeto calunioso que os samaritanos estavam colocando diante deles. Então, aqui foi pontuado também pelo comentarista que dois problemas existiam. Primeiro, a autoconfiança. Irmãos, Jesus, ele comparou cada um de nós, lá no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João, a uma vara que está conectada nele, que é a videira, e que só dá fruto porque está conectada nele. Tanto que ele chega a dizer assim: sem mim nada podeis fazer. Então, esse sentimento de autoconfiança de Zorobabel, que era o chefe político, era o líder social do povo, gerou fragilidade espiritual. Então todos nós devemos pensar o seguinte: façamos o que façamos, consigamos o que nós conseguirmos, tudo vem de Deus, é a graça de Deus que se manifestou. O mérito não é nosso, o mérito é dele. É exatamente aquilo que o apóstolo Paulo disse: de mim mesmo eu não sou capaz mesmo nem de pensar. Ou seja, é reconhecer que todas as grandes vitórias que nós temos vêm de Deus. E em segundo lugar, ele mostra que o outro líder, o líder político, caiu fragilizado por causa da sua arrogância, da sua autoconfiança, a ponto de Deus dizer lá em Zacarias 4:4, que é um contexto desse texto aqui, que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito que nós vencemos. E nós encontramos Josué, que também estava espiritualmente de vestes manchadas diante de Deus. Todos os irmãos que já têm um certo tempo de caminhada sabem disso. Quando nós não estamos bem com Deus, ou seja, espiritualmente, a nossa força, é pequenininha. Quando Deus nos renova espiritualmente, quando nós vamos diante do Senhor, nos quebrantamos, nos arrependemos, Deus faz de nós gigantes da fé. Não por causa de nós, mas por causa dele. Então, o que fica de lição para nós aqui? O povo de Deus, para obter êxito nos seus projetos, precisa depender do Senhor. Precisa da humildade, o reconhecimento que quem opera em nós, por nós e através de nós é Deus. É o que o apóstolo Paulo disse: tudo é dele, por ele e para ele. Glória a Deus. Vamos aqui para a conclusão da nossa lição nesta noite, que é a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Vê o que acontece. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde estava seu Deus? 2. A alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, o gozo dos ímpios é de pouca duração. A. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. B.
A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. 3. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes. Mas, passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. C. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Então, querido, nós vemos aqui, na conclusão da lição desta noite, justamente isso. Quando a construção parou, os que estavam ali apegados à obra, desejosos de fazer a obra de Deus, ansiosos por ver o templo reconstruído e o culto de volta à nação, esses se entristeceram muitos. E parece brincadeira, mas muitas pessoas se alegram com a tristeza do outro. Não deveria ser assim, né? Mas a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. E aqui, quando a obra parou, a tristeza tomou conta do coração daqueles que queriam ver a obra de Deus edificada. Eu não sei você, mas cada notícia que eu tenho que é negativa acerca da igreja de Deus, ou de alguém que fazia a obra de Deus, e hoje por qualquer motivo está parado, o meu coração dói. Porque eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, que ele disse assim: aquele que cuida estar de pé, olhe, não caia. Nós nunca devemos nos alegrar com a desgraça de ninguém, ainda que esse durante a sua vida tenha tentado ser um nosso inimigo. E aqui diz que os samaritanos, essa é uma prova que eles não tinham aprendido nada de Deus com seus pais. Eles se alegraram muito quando viram a construção do templo em Jerusalém, estacionada e parada durante 15 anos. E quando nós olhamos para isso, nós vemos também aqui uma lição preciosa, que a alegria do ímpio, ela é o quê? Passageira. Por isso que a gente não deve tentar se alegrar com as coisas deste mundo. As coisas deste mundo que eu falo não são as coisas boas, não são as coisas dignas, não são as coisas que convêm, mas são as coisas ilícitas. São os prazeres deste mundo que são momentâneos, mas que passam logo e que não traz um fruto eterno. Não é que você não pode ter momentos de lazer e de prazer e de satisfação com seus entes queridos, não é isso. A censura aqui é que nós não devemos nos alegrar com aquilo que não alegra o coração de Deus. Aqui fala o exemplo de Sansão, quando Sansão foi colocado como escravo, quando vazaram os seus 2 olhos, mas a alegria dos filisteus naquele dia foi passageira, porque vocês conhecem a história. Deus devolveu as forças de Sansão através do seu arrependimento, e ele conseguiu destruir na sua morte mais filisteus do que durante toda a sua vida. Então, e no último ponto aqui dessa lição, é muito importante nós atentarmos para isso, sobre a questão do desânimo, porque quando uma coisa que você planejou, projetou ou propositou, até para fazer na obra de Deus, não alcança êxito, é muito fácil o desânimo bater na sua porta. E aqui diz que o desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás para parar os crentes. Então, o que é o desânimo? É aquela falta de ânimo que é aqui no nosso interior, que muitas vezes nós não conseguimos nem explicar. Mas nós percebemos que o desânimo, pela palavra de Deus, ele pode ser vencido com uma atitude de fé. Nós até falamos isso ontem aqui na nossa live do programa, porque qual é o problema? Quando nós olhamos para a dificuldade e nós focamos nela, a Bíblia diz assim: se fores frouxo, no dia da angústia, a sua força será pequena. Então, diante da adversidade, nós não devemos nos apequenar, nós devemos buscar força em Deus e focar nele,
Porque por maior que seja o obstáculo, em Deus nós encontramos renovo. A promessa de Deus é que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E eu vejo essa promessa se cumprir na vida da igreja todos os dias, porque olha para trás, quantos que começaram a caminhada junto com você e já pararam? Por quê? Tiraram o olho de Jesus, que é o autor e consumador da fé, e colocaram o olho nas dificuldades, nas tentações, nos problemas, nas frustrações. E hoje estão o quê? Estacionados, desanimados. Às vezes até ainda são crentes, mas já não conseguem mais fazer nada para Deus. E é um momento de nós nos despertarmos. Não é porque um projeto foi frustrado que Deus nos abandonou. Não é porque o templo não estava sendo construído naquele momento que a promessa de Deus seria invalidada. Então, muitos se desanimaram, mas outros foram buscar a Deus. E nós veremos mais para frente que a busca desses, que foi intensa diante do Senhor, abriu as portas para que a obra de Deus se cumprisse e a promessa de Deus se tornasse uma realidade. Mas nós só vamos ver isso na aula da semana que vem, onde nós vamos estudar sobre Zorobabel, recomeça a construção do templo. Então, irmãos, o que eu tenho aprendido com Deus? Nos projetos de Deus, o inimigo não consegue colocar um ponto final, porque Deus é soberano. Mas muitas vezes com as suas astúcias e a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, ele consegue colocar uma vírgula. Mas Deus é soberano. No momento em que Israel novamente buscou do Senhor forças, após esses 15 anos, Deus deu uma estratégia, Deus mostrou um caminho, e o projeto de Deus de reconstrução do templo foi levado a cabo. A promessa se cumpriu. Deus tem feito promessas para a sua vida. Deus tem feito promessa para mim, Deus tem feito promessas para esta igreja, mas para que nós colhamos essas promessas, é importante nós perseverarmos, amém? Convido você a se colocar de pé, vamos orar e vamos pedir para Deus, falar: Senhor, não deixa que o desânimo nos vença, não deixa que a frustração de algum projeto nos desanime, não deixa que as decepções do dia a dia venham nos parar, mas que a gente possa continuar firme, servindo ao Senhor com bastante alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força, amém? Sexta-feira nós temos aqui o nosso culto a partir das 19h30, e no domingo, 18h, culto da família, estaremos aqui mais uma vez adorando a Deus, recebendo mais uma porção da palavra do Senhor, para que a gente se fortaleça em Deus e continue servindo a Ele com alegria. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor querido, por este culto. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de aprender a Tua palavra. Senhor, da mesma maneira, Pai querido, que a nação de Israel não foi vencida, meu Deus querido, por causa de uma frustração momentânea de um projeto ou de uma promessa, Pai. Mas em seguida, Pai, após um tempo, eles retomaram aquilo que o Senhor tinha para a vida deles, ó Pai. E eles concluíram a construção do templo ali em Jerusalém, para continuar proclamando o Teu reino, a Tua palavra, o Teu nome entre as nações, ó Pai. Faz isso com nós aqui no Jardim Letícia, faz isso conosco aqui, ó Pai, individualmente, familiarmente, ó Pai, ou para nós como igreja. Senhor, nós queremos viver os princípios da Tua palavra, e colher, Senhor querido, as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro neste momento, Senhor, por essas pessoas que acompanharam, ou que vão acompanhar esta live depois, ó Deus, que eles possam ser tocados pela Tua palavra, e que eles possam compreender que o Senhor tem promessa para a vida deles, o Senhor tem projetos para a vida deles, o Senhor tem propósito para a vida deles, ó Pai, e que se eles não se desanimarem, não deixar a frustração travar a sua trajetória, as promessas do Senhor vão se cumprir, ó Pai,
em suas vidas, em seus lares, em suas famílias, em seus ministérios, para a glória do teu nome, Pai. Agora, Deus, despede o teu povo em paz, livrando e guardando de todo mal. Abençoa, Pai, aqueles que nos acompanharam por essa transmissão ao vivo, que eles possam ser ricamente abençoados na sua casa e na sua família, Pai. Que o teu Espírito vá de encontro a esta pessoa agora. Se ele ainda não te conhece, que ele possa se converter a ti, reconhecer a ti, Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, e assim ter o seu nome escrito no livro da vida, Pai, para o dia da redenção. É o que nós te pedimos, ó Pai. Nos despede em paz, livrando e guardando no retorno para os nossos lares de todo mal. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.